dão sustentação. Isso é tão gostoso, porque a gente acha que só acontece com a gente, e não, acontece conosco também. Né? A doutora Patrícia é uma mulher separada, tem filhos, eu também tenho filhos, a gente trabalha, a gente enfrenta as questões, a gente quer continuar também, lógico, sendo mulher, vivendo, né? Tendo alegria. Então, assim, é um aprendizado. E se é possível para uma, é possível para muitas, né? A gente tem que saber colocar isso a favor do bem, né? Colocar essa experiência a favor do bem. Eu penso sempre assim. Mas eu acho que a gente tem que refletir, né? O papel que a gente tem na sociedade e quanto a nossa união pode ser positiva, não é? O quanto a gente, assim, refletir o quanto uma mulher apoia a outra, o quanto a gente evolui. Não é? Eu acho que esse projeto é muito interessante. Né? O professor Alexandre me mandou o material, as reuniões, as lideranças, é maravilhoso. Fiquei pensando, puxa, a gente precisava ter muitos projetos cultivar em Minas Gerais, né, doutora Ana Paula? Faz muita diferença, eu penso. Né? Um espaço de reflexões, de aprendizado conjunto. Eu acho que é por aí, né, que vocês caminham. E para nós, né, eu, por exemplo, aqui no meu distrito, trabalho com crianças, com jovens, né, com os adolescentes. E então, a gente vê assim que o trabalho que a Cultivar tem feito com o projeto, com o programa, ele tem dado um suporte muito grande para nós, enquanto professores, porque nós temos um grupo de professores, né, que estão junto, outras não são professoras, mas já foram professoras aposentadas, então a gente já tem aquela linha, sabe? E isso faz uma diferença muito grande para a gente trabalhar com os alunos e chegar, né, de uma maneira ou de outra, a gente conseguir chegar até essas mulheres, né? Isso está sendo de extrema importância para nós. Bom. Professor Roberto entrou aí também, professor? Eu estou ouvindo aqui as companheiras falarem. Boa noite, doutora Ana Paula. Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite, Valéria. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Laodiceia. Boa noite, Gisele. Boa noite, Valdielison. Boa noite para todos que estão aí nos vendo e ouvindo, né? Rosimar, boa noite. Boa noite. Uma alegria poder estar aqui novamente, né? Com vida e com saúde, né, doutora Ana Paula? Amém. Eu fico, assim, muito feliz sempre, porque parece que é uma gotinha d'água, né, para apagar um incêndio. Mas quando a gente percebe que essas gotas d'água, né, viram um balde, o balde vira um tambor, e o tambor vai se somando aí a tantas forças, né? Exatamente. A gente tem, como cristãos que somos, o direito de ser feliz, né? O direito de... Ué, eu já fui 3 vezes na nossa casa. Ué, essa menina já mudou daqui. Bom, aí é a nossa alegria da reunião das mulheres, viu, doutora Patrícia? Exatamente, não tem problema nenhum. A gente entende. 8h30 da noite. Chamei, acho que você está no banheiro pela certeza. A Mônica está numa prosa animada aí. Mônica, pessoal, vamos manter o áudio fechado, vamos abrir só quando formos falar, né? Saiu, coitado. Não, entra de novo. Voltou. Faz voltou. parte, né? A tia Mônica, faz doutora parte. Patrícia. Faz parte, imagina. Estou dando uma voltinha aqui na praça. Que bom, fica na praça. Eu também quero ir lá. Olha, doutora Ana Paula, doutora Patrícia, elas estão na Praça de Douradinho. É assim o ápice da mineiridade. É o ser mineiro. Faz na praça mesmo. Achei lindo isso. Até eu, se pudesse, ia para aí. Que delícia. Aí, doutora, a próxima live, viu, Mônica? Vamos colocar um telão aí na Praça de Douradinho, viu? Com certeza, né, Roberto? Eu vou participar da live daí. Olha só, nós temos uma mineiridade, doutora Patrícia, em Machado, que é um pastel de angu muito famoso.
pastel de angu diferente da região nossa aqui de Itabirito. É um pastel de angu maravilhoso, tem com carne, com queijo, tal, e o pessoal toma tanto com café, né, gente? Tanto com cerveja ou com outra bebida. Agora, douradinho, o que é Passa a típico aí? receita para nós. O que é típico? Pão de queijo, o queijo mineiro. Tudo aqui para broa de fubá. Aqui gente, eu tô com... Passa a receita a nós. Eu tô com vergonha que eu nunca fui em Douradinho. Eu quero ir lá em Douradinho. Tia Mônica, Valéria e Laodiceia. Vamos fazer a doutora Ana Paula assumir um compromisso público aqui. Na próxima vez que ela vier a Machado, ela tem que fazer uma visita à nossa comunidade Douradinho. Podemos convidar a doutora Patrícia conosco aqui também. Comer esse pão de queijo e tomar café lá em Douradinho. Com certeza. Esse compromisso aí, ó. Laodiceia, você que boa noite a todos. Boa noite, Ana Paula, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, saudade de você, uai. Tá sumida. Eu tô, mas eu tô aqui pertinho, viu? Obrigada. Ai. Aqui, boa noite para todos, Patrícia, prazer aí. Boa noite, Madalena, o prazer é meu. Seja bem-vinda aí. Obrigada. Boa noite, Malena. Que bom que a senhora está entrando. Fique à vontade aí na nossa live, vai ser um sucesso, tenho certeza. Obrigada. Deu atrasadinho, mas deu certo. Tá joia. Gente, depois... Você estava jantando? Olha o segredo, olha o segredo. Você estava jantando, Li? Não, Mônica, eu tive de sair. Depois eu tive que fazer uma oração. Agora que deu com minha filha, aí chegou gente, eu tive de atender. Ai, a coisa de evitar tarde foi pesada, mas graças a Deus venci. Você está pior que a Laodiceia, que é vereadora. Atende todo mundo. Mil e uma utilidade, eu nunca vi tanta energia. Pois é, minha filha. Energia. Nossa, eu tive de escutar o irmão ainda. Que irmão? Dar conselho. O irmão? A coisa foi danada essa tarde, minha filha. Tá vendo, doutora Patrícia? São as mulheres guerreiras de Machado. Tô vendo, olha aí, ó. Com múltiplas tarefas, não é? Pessoal. Pau para todas as obras, Patrícia. Doutora Patrícia, como que a gente pode ficar sem isso? Me fala, não tem jeito. Não é? Não, a doutora Patrícia tem que vir sim para a gente tomar uma cervejinha, comer um pastelzinho de pá. Já melhorou, de café para cerveja. Já passou, né, Mônica? A hora está dando, acho que a gente tem que iniciar, né? Vamos iniciar, Rose. Então, gente, é 19h30 ou 19h? Para mim está tudo bem. 19h30, faltam 5 minutos aí. Falta 5 minutos, só um minutinho. Vamos apressado, cruz da noite é tão grande. Me permitam aí? Me permitam, por favor. Ei, professor Alexandre, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos tudo vocês. que eu não é verdade. Professor Alexandre. Boa noite a todas as mulheres. Tá? Vamos passar agora o comando da sala para a Laodiceia, a Rose e a Valéria. E elas assumem nesse momento o comando. Já conversei com todos os grupos, já deixamos todo mundo orientado sobre a questão da dor que o Hermes está enfrentando com a morte da mãe dele, que veio a óbito, né, hoje, infelizmente. Com todo respeito, iniciamos essa live com as nossas orações, cada um na sua fé, na sua religião, para a família do Emerson. E então agora iniciamos oficialmente essa live no comando de 3 mulheres guerreiras, a Rose, a Valéria e a Laodiceia. E aí o Val já vai estar entrando em ação com o filme, tudo conforme foi combinado com a doutora Patrícia, e nós podemos iniciar, tá certo? Então, boa noite a todas e todos. Iniciamos, então, com Valéria, com Rose e com Laodiceia. Por favor, suas considerações. Então, boa noite a todos. Né? É uma alegria muito grande a gente estar aqui com cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos, se sintam bem à vontade, para que essa noite possa ser bastante produtiva. Para quem não me conhece, né, eu sou a Rose, moro no bairro do Ouvidor.
zona rural da cidade de Machado. Sou casada, tenho 3 filhos. Cuido das coisas do campo, além das atividades de casa. Sou atuante na Igreja Católica como catequista e também no Ministério de Música. Há um ano atrás que a gente se ingressou, né, nesse programa de valorização e defesa da mulher, né, que nos ajudou a aprofundar ainda mais a dignidade humana, o autoconhecimento, a fazer a diferença na sociedade, né? E esse programa ele foi uma iniciativa de tão grande a relevância que apenas com 14 meses de atuação já conseguiu conquistar o prêmio Viviane Amaral com a 3ª colocação por sua relevância, né? Então esse programa está aí para nos ajudar, para nos edificar e para nos ensinar que nós podemos ser, né, esses inovadores, esses construtores de uma nova sociedade. Passo a palavra para a Valéria. Então, eu sou a Valéria, eu moro em Douradinho, né, aqui no distrito também de Machado, considerado também a zona rural, né, nós estamos a uma distância, no qual a doutora Ana Paula logo vai conhecer, né, você está firmando aí conosco esse compromisso. Madeu? Sou professora de educação física, já falei para vocês, então estou atuando, né? Eu também faço parte desse grupo do Programa de Desenvolvimento e Valorização das Mulheres. Eu, como já disse, um programa que veio nos beneficiar, né? Com tão grandes instruções, orientações, conselhos, e formas que a gente pudesse chegar mesmo aos nosso alvo, que é a nossa mulherada. Primeiro, né, antes de tudo, fomos nós. Nós fomos as transformadas, né? A gente vem de uma sociedade muito machista, mas que, assim, a gente, com várias ações que esse programa foi nos oferecendo, a gente foi, assim, se despertando, né? Um despertar para nós mesmos. E a partir do momento que a gente consegue se olhar, né, para dentro, nós conseguimos olhar para o outro, nós conseguimos ajudar o outro. E aqui nós fazemos esse papel, né, de pequenas formiguinhas, conseguindo construir uma vida melhor para a nossa comunidade, aqui para as nossas mulheres. Sinto muito honrada em participar, em estar junto nesta caminhada. Boa noite a todos. É uma alegria também estar aqui hoje com vocês. Sejam todos muito bem-vindos nessa importante palestra de hoje com a doutora Patrícia, um tema importantíssimo para nós, para a nossa comunidade. Eu sou a Laudiceia, moro em Douradinho, também faço parte do Programa de Defesa e Valorização da Mulher aqui. Em Douradinho, nós somos um grupo de 10 mulheres. Fechou o seu áudio. Laudiceia, você fechou seu áudio. Desculpem, pessoal. Então, aonde que... Não saiu nada que eu falei? Não, você parou onde você disse que eram 10 mulheres. Então, aqui são 10 mulheres que estão sendo treinadas, preparadas para atuar junto com a comunidade, né? Levantando projetos. A gente faz um estudo das demandas, principalmente com a população vulnerável, e já está caminhando para a efetivação do projeto aqui, com a implantação de uma incubadora de empresas. É uma importante ação desse programa de defesa e valorização da mulher. Tivemos o curso de corte e costura para as mulheres vulneráveis, conseguimos as máquinas, e tudo é parceria, né? Parceria do município, do Instituto Federal, da Associação Ativar. E eu, como estou vereadora, esse programa tem sido uma importante ferramenta para mim, na minha atuação também como vereadora. Através desse programa, dá suporte para a gente, como se diz, para ações públicas, né, para as políticas públicas, para a necessidade do município. Tem me ajudado muito, tem sido muito importante para mim. Eu sou mulher, sou casada, sou mãe também de 2 filhos, passo por muitas situações aí no cotidiano. A vida tem sido uma luta diária, mas um dia a gente cai, no outro a gente levanta, com fé em Deus, com força,
estamos aí, né? Seguindo em frente sempre. Eu vou passar a palavra, então, para a Valéria e para a Rose, para a gente dar um salve aí para a mulherada dos grupos, que são vários grupos do Programa de Defesa e Valorização da Mulher. Tem um grupo de Douradinho, né? Tem das outras regiões. Quem está aí com a gente? Rose, Valéria. Então, temos participantes, né? Dos diversos grupos. Aqui nós temos o Douradinho, que participa, Poço Fundo, a Caiana, Santa Luísa, a Vila Centenária, Januária. Nós temos também a Cachoeirinha, o Ouvidor, o Campo Alegre, o Pinhalzinho. Também não podemos esquecer do Centro Terapêutico Caminho de Luz, né? Que também está aí com a gente. Esquecemos de falar, olha, do Cônigo Amaral, né? Cabo Verde, Machado 1, Machado 2, estão todos conosco também. Nós temos um grande grupo. Muito obrigada por vocês estarem presentes conosco essa noite. Né? Agora, o Val vai soltar para nós um vídeo, né, de abertura desta live tão esperada da noite. Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir, qual deveria ser a sua carreira, com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isso? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer.
Então, pessoal, eu vou estar observando aqui no chat, vocês poderão, né, fazer perguntas quando a doutora for iniciar aí a sua palestra, vocês poderão fazer suas perguntas, tá, pelo chat, e que depois, no final, a doutora Patrícia, né, responderá para nós as questões. Eu diria, por gentileza, que todos agora desliguem os seus microfones. Vou convidar agora a desembargadora, a doutora Ana Paula, para poder nos apresentar a palestrante da noite, a doutora Patrícia. Seja bem-vinda, doutora Ana Paula. Muito obrigada. É com muita alegria que eu volto a estar com vocês. Acho que é o primeiro momento de 2022 que a gente volta a falar, porque nós tivemos no grande encontro, em dezembro, tive pessoalmente, quem eu pude eu abracei, e se não abracei todas, vou voltar no próximo encontro para fazer isso. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Cada vez que eu estou aqui é um aprendizado para mim, porque essa troca de ideias, essa troca de experiências, esse compartilhamento, para mim, me faz muito bem. Eu fico feliz de ver que a minha cidade está preocupada com um tema que, para mim, é tão importante. É um tema de não achar natural a violência contra meninas e mulheres. Então, eu fico muito satisfeita quando eu encontro, né, um eco, quando eu encontro ajuda para dizer que isso não é normal, que isso não pode ser aceito. Eu vou falar pouco hoje, nós vamos aqui estar com a doutora Patrícia Rabicucci. Ela foi convidada para estar aqui, porque ela é uma referência nessa área. Ela é promotora de justiça do Estado de Minas Gerais, ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Combate à Violência Doméstica do Ministério Público de Minas Gerais. Ela representa o Ministério Público de Minas Gerais na Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher, que é o COPEVID, é um órgão do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Tudo que eu disser da doutora Patrícia é pouco para revelar a experiência que ela tem trabalhando, acho que há quase uma década ou mais, com essa temática. Ela vai dizer quem é, ela dirá por si só quem é. A vocês eu quero deixar a seguinte mensagem, aspas, a viagem não começa quando se percorrem distâncias, mas quando se atravessam as nossas fronteiras interiores. É uma frase que eu achei muito propícia, é de Mia Couto, é um escritor, e eu achei muito atual essa frase dele. As nossas fronteiras interiores precisam ser ultrapassadas. Com a palavra, então, com muita honra, doutora Patrícia, eu passo a palavra para a senhora, já ficando convidada para conhecer a minha terra natal, que é Machado, e toda a vizinhança, né, que faz parte dessa comarca de Machado, da jurisdição de Machado. Então, a senhora está com a palavra, uma alegria muito grande. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Obrigada, desembargadora Ana Paula, pelo convite, pelo carinho, pela parceria de todos os dias, não é? Nós integramos instituições do sistema de justiça, instituições que devem caminhar juntas, né? E temos inúmeros desafios nessa temática, enfrentamento à violência doméstica e familiar. A desembargadora tem feito um trabalho muito importante, tem pensado de uma maneira coletiva, tem valorizado a todos e todas que cruzam o seu caminho, isso é muito importante. Eu acho que reconhecer isso aqui é justo, sabe, desembargador? Eu sou muito grata pela sua postura, pela sua forma de conduzir a Concive. Eu quero agradecer, né, e cumprimentar o professor Roberto, o professor Alexandre, que me acolheram tão bem aqui, não é, para participar desse encontro. Agradecer ao Val, né, que está aí nos dando apoio, cumprimentar a Rose, a Laudiceia, a Valéria, pelas palavras, não é, e pela liderança que vocês têm nessa comunidade, que é uma liderança tão importante, não é? A dedicação que vocês têm
ao coletivo, é inspiradora, especialmente na área rural, né, em que muitas das vezes o acesso, o conhecimento, ao conhecimento e também aos direitos, ele fica mais prejudicado. Bom, a gente está fazendo uma reunião fechada, não é? Somos só nós, então eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou promotora de justiça há 29 anos. Desses 29 anos, nos últimos 8, eu lido só com enfrentamento à violência doméstica e familiar, mas outro dia eu estava fazendo uma reflexão. Eu acho que desde quando eu entrei no Ministério Público, aliás, desde sempre, eu sempre acreditei que a gente tinha que defender as mulheres e adotar, dentro daquilo que a gente pudesse, uma postura diferenciada. E eu, assim, eu sou de família humilde, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, estudei a minha vida inteira em escola pública, fiz faculdade, eu sempre falo isso, né? Minha vida não foi fácil, eu fiz a faculdade inteira com a mesma calça e o mesmo sapato, porque eu não tinha, assim, condições de pagar outra coisa. Então, minha vida foi uma vida bem puxada. Eu brinco, né? Eu tenho 2 filhos, sou divorciada, aí o meu filho fala, ela vem a mamãe com a sessão drama. Mas não é sessão drama, né? São as dificuldades e os desafios que a gente tem. Quando eu era bem pequena, assim, eu me lembro que eu tinha 14 anos, eu pensava assim, eu quero um trabalho que me permita ajudar ao próximo. Eu não gosto de pensar só no salário, só no poder. E a vida me levou, né? Na minha família, eu não tenho ninguém do direito. Não é? A minha mãe era uma pessoa extremamente simples, o meu pai tinha uma outra condição, mas assim, na minha família não tem ninguém do direito. E eu achei que nessa carreira ia ser possível realizar isso, dar voz e ajudar as pessoas. Então, eu sou muito grata a Deus por ter me conduzido para esse caminho. Eu acho, né, nada acontece por acaso, a gente tem oportunidade de receber, de exercer uma profissão que impacte a vida das pessoas. Então, eu sou muito grata. No Ministério Público, eu atuo como coordenadora do tema violência doméstica. Então, eu costumo brincar que eu respiro 24 horas por dia o tema enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. O meu papel é aplicar a Lei Maria da Penha, não é, desembargadora Ana Paula? E fazer a Lei Maria da Penha ser uma realidade no nosso Estado. Isso é muito desafiador. Eu fiz uma apresentação com os números, com algum recorte, para dar a vocês uma visão do Estado de Minas Gerais, e aí no final a gente vai concluir como vocês estão bem aí em Machado, não é? Com esse projeto tão maravilhoso. Eu esqueci de dizer, mas é muito importante, não é? No âmbito do Ministério Público, em cada comarca, tem um promotor de justiça que atua nesse tema, não é? Então, eu, pelo que aprendi com o professor Alexandre e com os demais professores naquele dia que eles me orientaram, o projeto Cultivar, ele é uma realidade na comarca de Machado, na comarca de Poço Fundo e na comarca de Paraguaçu. Não é isso? Então, nessas 3 comarcas, a gente tem a doutora Valéria, o doutor Paulo Henrique e a doutora Eliane. São eles que analisam os processos de violência doméstica. Mas eu, como fico aqui em Belo Horizonte, eu tenho o papel, o dever de fomentar as políticas públicas e apoiar os promotores nesse trabalho. Então, eu vou começar agora com essa apresentação. Fico um pouco preocupada se eu vou cumprir o tempo, viu? O tempo que me foi destinado, porque eu achei o tempo um pouco curto. Eu reclamei aquele dia, porque assim, vou falando, e se eu tiver ultrapassado, por favor, me interrompam, tá? E aí eu acho assim, que seria o ideal que a gente conversasse, tirasse dúvidas no final. Pode ser assim? Mas também, se vocês quiserem me interromper, a gente está em casa, tá bom? Então, vamos lá, vou começar a apresentação. Vamos ver aqui.
Alexandre que vai apresentar, não sou eu, não. Tá na tela. Você prefere apresentar? É porque aí a gente começa do início. Eu acho que é melhor eu, sabe por quê? Porque eu vou... Tá. Se eu tiver dificuldade, eu te peço ajuda. Vamos combinar assim? Certo. Então pode ser. Estão vendo? Sim. Que aí eu não vejo vocês, né? Então, essa é a logo, né, do CAU da Violência Doméstica, e aqui tem o Estado de Minas Gerais, que é a nossa área de atuação. Consegui passar? Sim. Então tá ótimo. Rapidinho, né? Todas as vezes que a gente fala de violência doméstica, a gente cita, não é, os números do Brasil. O Brasil, infelizmente, é o 5º país do mundo mais violento para as mulheres, não é? Num ranking de 93 países, isso é um dado preocupante, não é? E, periodicamente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública destaca os números dessa violência no país. Então, a gente teve, na edição do ano passado, do 2º semestre, esses dados que dizem que 8 mulheres foram agredidas fisicamente por minuto no nosso país. A gente tem 1 em cada 4 mulheres de 16 anos ou mais foi vítima de algum tipo de violência no país. A gente tem aqui, nesse outro slide, uma informação muito importante que eu sempre destaco, é que 45% das mulheres que sofreram violência não fizeram nada, e esse é um desafio muito grande para nós do sistema de proteção, não é? Porque a violência doméstica, muitas das vezes, ela não é noticiada para os sistemas de proteção, e quando a gente vai falar de números da nossa realidade, a realidade de Minas Gerais, a gente tem que pensar assim, esses números são os números das pessoas, das mulheres que reuniram forças e fizeram os boletins de ocorrência. Mas os estudos apontam, não é? E as pesquisas, quase a metade não faz o registro. Então, se eu digo para vocês que a gente tem uma média de 145 a 150, uma média de mais ou menos 148 mil registros de boletins de ocorrência no estado de Minas Gerais, na verdade, a gente tem um número muito maior de violência. A gente também analisa os números do feminicídio. Feminicídio é o crime de morte da mulher por ela ser mulher. Então, no nosso estado, nós temos uma média de 12 mulheres mortas a cada mês e cerca de 21 mulheres que sofrem o crime de feminicídio tentado. Eu sempre gosto de mostrar esse mapa, né? Esse é o mapa do estado de Minas Gerais, e está pintado na cor mais forte todos os municípios em que ocorreram um crime de feminicídio. Então, a gente já pode ver que esse é um fenômeno, né? A violência contra a mulher, ela é um fenômeno presente em todas a realidade do estado de Minas Gerais. E como a gente aqui, não é, desembargadora Ana Paula e todos que estão aqui, estamos falando de Machado, Poço Fundo e Paraguaçu, eu fiz um levantamento sobre esses 3 municípios e eu gostaria de saber se vocês têm noção de qual deles é o mais violento. Vocês têm essa noção? Para nós, né, o município mais violento é Paraguaçu. Paraguaçu e Fama têm índices de violência acima das médias do estado de Minas Gerais. Que médias são essas? Para cada 1.000 mulheres do nosso estado, 12 sofrem violência doméstica. Em Machado e em Poço Fundo, esses números são menores, mas em Paraguaçu e Fama, o registro de violência é maior do que a média estadual. Sobre o crime de feminicídio,
nós tivemos um levantamento no ano passado, e apresentado pela Polícia Civil, que diz que a maioria das mulheres no nosso estado morrem dentro de casa. Olha só, 65% dos feminicídios no estado de Minas Gerais aconteceram dentro de casa. Em 83% dos casos, o autor da morte é o cônjuge, ex-cônjuge, companheiro, ex-companheiro ou namorado da vítima. Olha que situação específica e desafiadora é a violência contra a mulher. A casa, ela acontece dentro de casa e o autor da morte violenta é uma pessoa da convivência da mulher. Por isso que a gente sempre diz que o feminicídio é uma morte anunciada e é um crime evitável se nós pensarmos em estratégias de proteção à mulher. Essas estratégias são desde as iniciativas de empoderamento, conhecimento de direito, até aquelas que dizem da importância de uma mulher que sofre violência, fazer o registro dessa violência e pedir proteção. 69% das mulheres que morreram eram negras, e esse também é um desafio brasileiro, não é isso? Nós somos um país machista e racista, e isso se reflete na violência, e a gente sabe, a Lei Maria da Penha não produz para as mulheres negras os mesmos efeitos que produz para as mulheres brancas. Aqui, a faixa etária das mulheres mortas, então, entre os 18 e os 44 anos, então vamos pensar, né, na fase jovem, em que a mulher pode tanto produzir, as mulheres mineiras morrem em 73% dos casos entre 18 e 44 anos de idade. Aqui é uma constatação que 90% das mulheres que morreram não haviam acessado o sistema de proteção, não haviam feito o registro da ocorrência, e por isso é tão importante a gente falar sobre os canais de denúncia, orientar sobre a Lei Maria da Penha, porque a gente acredita, né, desembargadora Ana Paula, a gente faz isso todos os dias, a gente acredita na proteção da lei. A lei, né, 11.340, é a Lei Maria da Penha. Eu vi, quando eu fui convidada para a live, o professor Alexandre me mostrou várias outras palestras, né, que nós tivemos, que vocês já tiveram, então eu não vou me ater muito a detalhes da lei, e claro, mas de qualquer forma estou à inteira disposição para as perguntas. A ideia da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um divisor de águas no ordenamento jurídico brasileiro. Todo mundo conhece a história da farmacêutica cearense que foi vítima de feminicídio e que, por conta da omissão da justiça, recorreu às cortes internacionais, mas a Lei Maria da Penha também é fruto da mudança ocorrida no sistema brasileiro com a Constituinte de 1987 e a Constituição de 1988. Existe uma professora que eu admiro muito, que é a professora Fabiana Severi, que sempre diz, não é? Na Constituição foram plantadas as sementes de um Brasil em que, efetivamente, mulheres e homens tivessem os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. A gente ainda tem muito que caminhar, mas a gente, nos últimos 30 anos, tem avançado, e a Lei Maria da Penha, sem sombra de dúvidas, é uma grande conquista. Conquista porque afirma, né, os direitos humanos das mulheres a uma vida livre da violência e repudia qualquer ato relacionado à violência doméstica e familiar. É importante a gente dizer que ela foi considerada a melhor lei, a terceira melhor lei do mundo, e isso não é pouco, não é? Então é uma lei muito importante. Dizer que ao estabelecer a violência doméstica e familiar como violação de direitos humanos, procura às mulheres uma proteção. Tem algum áudio aberto? Desculpa. A ideia de que a Lei Maria da Penha não é uma lei penal, não é? Ela veio com algumas medidas de natureza criminal, mas ela não é uma lei penal, ela tem aspectos
aspectos muito mais preventivos e protetivos. A ideia, não é, do que é violência doméstica e familiar e a ideia de criação de serviços especializados. E aí a gente tem um desafio enorme em Minas Gerais, em que nós temos pouquíssimos serviços especializados. Nós não temos delegacia de mulheres em todos os municípios. Na verdade, a gente tem cerca de 70 deles. Nós não temos centros de referência. Não imaginem 853 municípios e 24 centros de referência. Somente 6 abrigos. No âmbito da justiça também, os serviços não são especializados. E o que isso significa? Significa dizer que as mulheres, elas têm atendimento, mas o atendimento delas é feito juntamente com os serviços que atendem a todos. E isso é muito complexo, porque a violência doméstica e familiar tem suas especificidades, e conhecer essas especificidades é muito importante, não é isso? Quando uma mulher, eu costumo dizer, quando uma mulher sofre violência doméstica e familiar, ela sofre de alguém com quem ela vive ou viveu, ou é uma pessoa com quem ela tem vínculos de parentesco, é o pai, é o irmão, é uma pessoa com quem ela vive, convive, em relação à qual ela ainda pode ter sentimentos. Entender a complexidade do fenômeno da violência não é algo simples. A gente avançou, não é? Eu costumo dizer que eu sou otimista, nós melhoramos muito, o Brasil é um país, né? Basta a gente pensar que a gente liga a televisão, sempre tem matérias sobre violência, a gente tem feito trabalhos e muitas organizações, como vocês, né, da Cultivar, que são da sociedade civil, se ocupam desse tema, mas nós ainda temos muitos desafios. Um deles é a interseccionalidade, compreender que é preciso enxergar os múltiplos sistemas de opressão, articulando raça, gênero e classe. Não é isso? O nosso país é um país desigual. Levar em conta que no Brasil racismo, sexismo e violências correlatas se sobrepõem e discriminam e criam encargos singulares às mulheres negras. A ideia da educação, não é? A gente viu a professora Valéria falando, não é, do papel dela como educadora, e é muito importante que a educação participe do eixo de prevenção à violência. Nós, inclusive, ano passado, tivemos a Lei 14.164, que incluiu o conteúdo sobre prevenção à violência nos currículos da educação básica. Eu não sei, né, desembargadora Ana, professor Roberto, se já na realidade de Machado e dos demais municípios, de Paraguaçu e Poço Fundo, já se incluiu essa temática no currículo, mas é muito importante, porque falar, agir preventivamente, lança esperança que a gente vai conseguir mudar essa realidade tão dura. Um desafio muito grande é trazer os homens para esse debate, não é? A violência doméstica e familiar não é um problema só das mulheres, mas de toda a sociedade. Os homens têm que ser chamados para refletir sobre esse tema e contribuir. E a Lei Maria da Penha, né, estabelece a possibilidade do encaminhamento dos homens autores de violência aos grupos reflexivos, e esse é um desafio muito importante que nós ainda temos pela frente. Temos a necessidade de ter espaços de formação contínua, não é isso? De um aprimoramento. Momentos como esses aqui, que nós estamos vivendo, não é? Para falar sobre violência, para analisar as especificidades dessa temática, são muito importantes e eles devem acontecer em todos os serviços públicos, do posto de saúde ao Tribunal de Justiça, passando pela promotoria, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelos serviços de assistência social. Todos têm um papel muito importante e devem conhecer o que significa a violência contra a mulher. Diminuir a rota crítica, não é? A ideia de diminuir o espaço e os caminhos que a mulher tem que percorrer para conseguir a proteção,
a ideia também de interiorizar a política, não é? Levando para os municípios menores um olhar sobre o fenômeno da violência. E, mais uma vez, então, eu devo dizer que vocês estão à frente, não é? Por conta desse projeto e dessa iniciativa que resultados tão positivos já vem apresentando, não só do reconhecimento pelo prêmio, né, como foi dito, mas como impacta positivamente a vida das mulheres e das meninas. Falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, mas eu quero abordar outro aspecto. Então, no artigo 5º da lei está definido, né, o que é violência doméstica e familiar. Então, é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. A ideia de ação ou omissão baseada no gênero vem muito da ideia que não é a questão da sexualidade, mas do gênero, dos papéis sociais, o que se espera dos homens e das mulheres. Essa ideia de que o homem tem que ser agressivo e violento porque ele é macho, e a mulher deve ser uma pessoa submissa e subalterna e tolerar a violência. Então, a ideia de violência baseada no gênero é dessa, a importância da gente refletir sobre esses papéis e mudar a nossa cultura, que acaba naturalizando a violência. E aí a lei aplica no âmbito da unidade doméstica, pessoas que moram juntas, né, com ou sem vínculo familiar, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, e, por último, em qualquer relação íntima de afeto em que o agressor conviva ou não tenha convivido, tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. E a ideia também que a Lei Maria da Penha se aplica às relações homoafetivas. No artigo 7º da lei, a gente tem as formas de violência. Esse rol não é um rol fechado, é um rol exemplificativo, não é isso? Então, a gente tem a violência psicológica, sexual, a moral, patrimonial e física. E a gente pensou, né, que seria muito interessante falar um pouquinho sobre a violência psicológica, porque, a despeito dela estar prevista na Lei Maria da Penha desde 2006, ela é uma violência muito invisibilizada. E aí, em julho do ano passado, foi promulgada a Lei 14.188, que, dentre outras coisas, né, entre outras medidas e providências, estabeleceu o crime da violência psicológica no artigo 147b. O que é a violência psicológica, né? Como que a gente faz uma reflexão sobre isso? Primeiro, a ideia, né, como eu disse antes, da invisibilidade dessa forma de violência. Ela é feita por pequenos atos que, isolados, não são considerados. Existe o professor Tiago Pierobon usa muito a expressão slow violence, uma violência devagar, em que, por palavras, gestos, comentários, provocações sutis, desvalorização moral, deboche, redução da autoestima da mulher, vai se criando um quadro de violência psicológica. E como as relações domésticas e familiares duram muito tempo, é possível que a violência psicológica também perdure por anos sem que a mulher se dê conta do contexto em que ela está inserida. Eu gosto sempre de dar exemplos, não é? Assim, outro dia eu estava ouvindo uma psiquiatra e ela disse o seguinte: a violência psicológica é como se fosse uma infiltração num prédio. Ela vai minando as forças da mulher, e quando ela se dá conta, ela está num contexto de muito sofrimento, não é? A gente tem, como a lei fala, causar dano, e causar dano a gente entende como a mulher ficar angustiada, ter pesadelos, ter dificuldades de viver, ter confusão mental. Muitas das vezes, não é? O autor da violência critica a mulher como mãe, como profissional, a desqualifica. E essa é uma forma de violência que a gente tem que pensar.
muitas das vezes, né, a gente, todas as vezes que a gente vai, por exemplo, pensa em falar sobre violência doméstica, as pessoas fazem assim, botam uma foto de uma mulher com olho roxo, com um ferimento à vista. E eu sempre acho que a gente deve pensar, não é só a violência física que acomete as mulheres, todas as formas de violência. E a violência psicológica precisa ser enxergada, e a gente precisa fazer campanhas, fazer reflexões sobre essas práticas para mudar essa realidade. Aqui a gente tem a ideia do violentômetro, né, doutora Ana Paula falou que não gosta desse termo, porque de fato ele é um termo assim, mas é uma ideia da gente perceber, de ajudar a mulher a enxergar o que ela está vivendo e entender que esse é um quadro crescente, não é? Começam com piadas ofensivas, ofensas, e pode terminar numa violência física. E aí é importante que as mulheres, não é, entendam, enxerguem, reúnam forças, não é? Eu digo que coragem todas as mulheres têm, mas força para fazer uma denúncia ou para falar sobre a violência e pedir apoio é algo difícil. E essas redes que vocês movimentam aí na zona rural, esse trabalho do Cultivar é muito importante, porque existir apoio entre as mulheres, a gente sabe, a rede pública dos serviços, ela é muito importante, mas para uma mulher conseguir sair de um contexto de violência, é muito importante que ela tenha amigos e familiares que a amparem, que a acolham. Então, assim, discutir esse tema, debater no grupo de vocês também é muito importante. A gente também sabe que a gente tem uma vereadora, né, aqui presente, muito bom essa participação dela, não é? A gente ter mulheres em espaços de poder é muito, muito importante. Ter conselho, eu não sei se nos municípios de Machado, Paraguaçu e Poço Fundo, a gente tem Conselho da Mulher estabelecido em lei. Eu não sei exatamente qual a legislação municipal que tem sobre proteção às mulheres, mas a existência do Conselho Municipal é muito importante porque é um órgão de construção, de debate, não é isso? E a participação, claro, de entidades como o Cultivar nessa temática lança para a gente uma esperança de espaços qualificados de apoio e acolhimento. A ideia de denúncia, a gente sempre fala, né? Quando a mulher está sofrendo a violência, tem que chamar a polícia de 190. Se ela não quer acionar a polícia no momento da violência, mas ela quer relatar essa violência, ela pode ir na delegacia. E se ela não reunir forças ou não quiser, primeiro, denunciar no sistema de polícia ou de justiça, ela pode pedir apoio aos órgãos de assistência social. E aí, na realidade de vocês, felizmente, elas podem pedir apoio ao Cultivar, porque vocês têm, né? Eu aprendi com o professor Alexandre que vocês têm psicóloga, assistente social, tem advogada, e isso é muito importante para orientar e acolher as mulheres. E também os homens, né? É muito importante que eu sei do trabalho que vocês estão fazendo com os homens. Aqui a plataforma da Delegacia Virtual, que é algo que veio na pandemia e a gente entende que deva ficar. A ideia também que não basta só denunciar, não é? É preciso o correto acolhimento dessa mulher, e é direito dela saber como os procedimentos andam, quais os passos que a justiça dá, e aí é direito dela procurar o juiz, procurar o promotor, se existir defensor na realidade também. Aqui, já me encaminhando para o final, para o nosso bate-papo, eu gosto sempre de citar essa frase, não é? Dessa feminista de 1792, que disse: eu não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesmas. E é isso, a ideia de que as mulheres devem ser livres para fazer as suas escolhas, estarem onde desejam estar, e sem que, com isso, sejam agredidas, mortas. E a gente destaca isso, porque os estudos apontam que a grande maioria das mulheres está em situação de risco quando resolve romper com o relacionamento abusivo, quando resolve pedir proteção.
Então, é preciso que a gente siga firme, assegurando às mulheres o poder delas serem livres e tenham poder para fazer as melhores decisões sobre a própria vida. Por isso que foi tão bom, né? Eu combinei com o Val, a gente colocou esse vídeo no início sobre o empoderamento. Aqui, então, são os meus canais de contato, viu? A nossa ideia aqui é um bate-papo, então eu já vou interromper a nossa apresentação. Interrompi? Sim. Então, assim, em breves palavras, nesse panorama, eu quero me colocar inteira à disposição de vocês para a gente conversar. Eu queria entender o que a gente tem aí em Machado, em Paraguaçu e Poço Fundo, para além da Cultivar. Vou perguntar à nossa vereadora o que tem, mas primeiro estou à disposição de vocês para perguntas. Então, vamos lá. Maravilhosa noite, doutora Patrícia. Sabe as palavras, com objetivo e com a linguagem que todos nós fomos capazes de entender. A gente fica muito agradecido por isso e, com certeza, com todos esses dados, essas informações que a senhora passou para nós, né, nós vamos almejar ainda mais, né, a dedicar esse trabalho para, assim, a gente poder reverter esses quadros que aí estão, né, para poder fazer da nossa sociedade uma sociedade da paz, do amor, né? Que os nossos lares possam ser lares de amor e de paz, né? Com esses dados diferentes, não de violência, quando parece. Eu guardei as primeiras palavras da sua apresentação, que disse: quero um trabalho que me leve a ajudar o próximo. E esse é o nosso trabalho aqui com a equipe da Cultivar e todos os parceiros, né? Que com essa coligação a gente possa levar ao próximo o nosso trabalho e a nossa dedicação para mudar a nossa sociedade. Gratidão. Muito bem, Rose. Doutora Ana Paula, não, desculpa, a doutora Patrícia, né? Nós temos aí uma companheira nossa, também daqui de Douradinho, né? É a Ocimara Vilela. Ela é professora, ela faz parte também do grupo, né, do Programa de Valorização e Defesa da Mulher. Ela é professora de História, nossa companheirona. Ela pergunta, doutora, a respeito, né, qual a melhor forma de abordar este tema, a clientela dela. A clientela dela são os adolescentes e os jovens. Obrigada, Ocimara, pela pergunta. Um desafio, não é? Porque, primeiro, um dia eu estava fazendo o Ministério Público tem um projeto que chama Por Dentro do MP. E aí uns jovens foram, meninos jovens, assim, adolescentes. E aí quando você fala da importância de assegurar direitos iguais, não é? Entre homens e mulheres, fica olhando para a gente assim, pensando, mas mulher e homem têm o mesmo direito. E aí a gente tem o desafio de contextualizar, não é? Primeiro, ao longo do tempo, né? Como os direitos das mulheres foram conseguidos, frutos todos de muita luta, mas para esse público é desafiador, então eu acho que tem que pensar em fazer rodas de questionamentos, fazer uma atividade lúdica, né, para debater. Tem muitos vídeos interessantes que abordam esse tema. Eu não sei nem se vocês conhecem se você quiser, Ocimara, eu te mando. É um vídeo que foi produzido, não sei se foi na Alemanha, e é assim, ele coloca crianças e um casal, uma menina e um menino, fazendo a mesma atividade. Vocês já viram esse vídeo? Aí eles fazem a mesma atividade. Aí, no final, um menino ganha um pote de doce desse tamanho e a menina ganha um pote de doce desse. Assim, aí eles olham assim... Mas por quê? Se a gente fez o mesmo trabalho, por que eles ganharam menos? Então, assim, é para refletir sobre isso, né? Sobre essa realidade. Acho que exemplos, filmes, debates, sabe? Para conscientizar e para provocar a reflexão. Não é simples, não é? Mas eu acho que a escola tem um papel muito importante, né, nesse contexto. Inclusive, a ONU Mulheres, no site da ONU Mulheres, tem todo o material orientativo
para ministrar esse tema em sala de aula. Depois você dá uma olhadinha lá, é bem legal. Muito bem, doutora, muito obrigada. Tenho também aqui uma dúvida. Nós que trabalhamos, né, nós convivemos aí com as mulheres, nós estamos, né, neste meio. Eu tenho mesmo um questionamento aqui. Como que nós conseguimos diagnosticar a violência doméstica? A psicológica. Porque, como a senhora mesmo disse, ela não está visível, ela não tem uma marca registrada, ela não tem, entende? Então, assim, quais seriam alguns traços específicos que a gente, né, pudesse estar diagnosticando, né, observando, para a gente tentar ajudar, né, que é nosso dever, né, como cidadãos. Outra pergunta bem desafiadora, mas, por exemplo, assim, é muito comum quando a gente está conversando entre mulheres, eu falando, a gente perceber aquelas mulheres que têm um controle, que o marido controla, né? Algo assim, hora que vai chegar em casa, hora que sai, a questão do celular. Outro dia eu estava numa palestra da PM e falei assim, olha, eu não aceito que a mulher tenha que dar o celular, a senha do celular para o marido. E o pessoal ficou me olhando assim. Porque assim, isso é um controle, não é? Os relacionamentos têm que ser pautados pelo respeito, não é isso? E pelo amor. Acho que é isso. A gente quer, né? A doutora Ana Paula falou que ela era uma mulher separada e eu também. Fiquei pensando, puxa, é difícil, né, falar assim, mas de fato, a gente não espera separar, não é? A gente não escolhe um homem agressor para a nossa vida, a gente escolhe um homem para a gente amar, para a gente construir uma família e a gente espera que esse relacionamento dê certo. Acontece que no meio do caminho acontecem algumas circunstâncias e ao invés do amor e o respeito prevalecerem, a violência, ao desrespeito, e aí é preciso pensar. Então, assim, a gente está atenta, eu acho, o controle, o ciúme, o medo, não é? Assim, de chegar em casa fora da hora, de estar com uma roupa que ele não aprove, de não fazer a comida como ele espera, de não cuidar dos filhos como se espera, porque também se tem isso, né? Eu quero saber, Rosa, até vou te perguntar, eu quero saber se na sua casa o seu marido divide as tarefas domésticas, hein? Isso aí é uma reflexão que a gente faz, não é? Porque a gente pensa assim, e eu vou ser muito franca com vocês, a vida inteira, eu tenho 2 filhos, né? Um de 25 e um de 24. Eu me lembro que eu fazia tudo. Eu não dava tarefa, dava. Olha como é que a gente né? Essa ideia de que o dever de cuidar é da mãe. Está errado. O dever de cuidar do filho e cuidar da casa é dos 2. A gente precisa e criar os nossos filhos com esse olhar, não no sentido que está fazendo um favor, não, ele está contribuindo para a casa, porque a casa é de todos. A gente precisa, desde o início, desde a base, ir quebrando essas visões, não é isso? Um menino que brinca de boneca, ele não vai ser gay, ele vai ser um ótimo pai, não é isso? Um menino que lava uma louça, ele está entendendo que ele tem, numa casa, as tarefas são divididas. Então, a gente tem que pensar, né? Até as princesas, as princesas da Disney não têm sido tão criticadas e a gente não tem pensado sobre isso. A gente tem que pensar. Por que a gente acha que, então, a princesa fica... No nosso tempo, né, desembargadora, era isso, assim, a gente achava o máximo. Ai, meu Deus, o príncipe, e não refletia sobre isso, não é? Não existe príncipe, mas a gente não está no castelo, não é? Essa ideia do amor romântico, ele complica um pouquinho a vida de todo mundo, e algumas deram certo, né? Algumas encontraram seus príncipes, graças a Deus. Não, mas eu não acho que encontrou príncipe, encontrou um homem que bacana, parceiro, que dividiu a vida e que vai ser feliz, porque é isso que a gente quer. A gente não quer separar ninguém. Aliás, a gente até fala isso muito, né? Toda mulher tem o direito a uma vida livre da violência. Se a mulher vai separar ou não do agressor, é uma decisão dela.
não é? Que eu não posso apontar o dedo e falar. Queria falar uma coisa assim, complementando e interrompendo bem pouquinho. A responsabilidade nossa de educar filhos é muito grande, né? Porque se a gente fala assim para a filha, mulher, arruma a sua cama é do seu irmão. Por que o irmão não pode arrumar, né? Lava a louça e lava do seu irmão. E geralmente a gente erra nessa hora, né? Que a gente sobrecarrega a mulher desde cedo com essas atividades. Mas era só esse parênteses. Doutora Ana Paula, doutora Patrícia, a maioria das pessoas que eu conheço, dos casais, a realidade é essa. É só a mulher que toma conta da casa. Eu mesmo vivo num relacionamento assim. Infelizmente, até hoje, na atualidade, no mundo que a gente vive, a maioria é assim. A maioria que eu conheço aqui, na nossa realidade, é assim. E conheço muitas mulheres que vivem assim sob o jugo do marido mesmo. Celular na mão do marido, horário para chegar, horário para sair, a roupa que veste, o cuidado dos filhos. Aqui é assim. Nós vivemos ainda numa sociedade aqui muito patriarcal. Eu mesmo já passei por preconceito aqui por ser mulher, por estar na política. E, em que pese eu ser advogada, formei em Direito, não sei se eu falei no início da apresentação. Quando a doutora Patrícia falou que fez faculdade com dificuldade, com uma roupa só, eu me vi. A minha realidade foi essa também, sabe? Como criança pequena, lutei, consegui que eu tinha um sonho, eu fui, busquei, mas não foi fácil não, gente. Vou falar a verdade para vocês, muitas vezes eu chorei, eu quis desistir, o fardo era muito pesado, mas eu consegui, eu venci, e hoje eu falo para muitas outras mulheres, eu falo, gente, se eu conseguir, vocês também conseguem, né? Com persistência, com foco, e hoje, doutor Patrícia, está sendo uma noite de muito aprendizado, gratidão mesmo. E a senhora perguntou sobre o Conselho da Mulher. Em Machado nós temos o Conselho da Mulher e inclusive eu faço parte, sou uma conselheira. E quanto à grade curricular do município, eu não tenho certeza para falar para a senhora, mas acho que o professor Roberto vai poder falar alguma coisa, que ele é professor, tem mais conhecimento que eu. Se não tiver incluído, eu vou estar propondo aí um anteprojeto de lei para o município incluir o estudo da Lei Maria da Penha na grade curricular do ensino fundamental 1 e 2 no município. Uma semana, né? Uma semana de atividade, né, doutora Patrícia? E eu acho assim, sabe, muito bom trazer a educação para caminhar conosco. Não, Laodiceia, de uma coisa imposta, mas uma coisa construída, sabe? Essa construção, eu acho muito importante a gente trazer também a EJA, Educação de Jovens Adultos, tem um papel tão importante nessas discussões e sobre as tarefas de dentro de casa. A proposta que eu faço aqui não é de arranjar confusão ou briga dentro de casa de jeito nenhum, mas é refletir. Porque a gente vai... Eu tô brincando outro dia, olha, gente, eu aqui, meu filho... Também não vale nada, né? Falou, mãe, o copo tá sujo. Eu, pum, saí correndo. Depois eu falei, cachorro, me fez de boba, porque eu saí para lavar. Era para ele, né? Então, assim, brincando, a gente tem essa coisa, né? De cuidado, de lá. Ok, não é que eu seja contra, mas a gente não pode entender que essa é uma tarefa só da mulher, porque isso acaba naturalizando a violência. Se joga para ela todas as responsabilidades. E aí, o que eu penso? Rodas de conversas, reflexões. Ninguém aqui tem que separar do marido, porque ele pensa assim, mas você pode pensar, conversar, pensar assim, olha, meu filho pode levar o lixo para fora, ele pode ir no supermercado, ele pode ajudar assim, arrumando a cama dele. A gente vai criar, eu tenho certeza, e aliás, eu tenho muita fé nisso, o nosso futuro vai ser muito melhor. Né? A gente vai sair dessa posição, porque vem essa galera jovem aí, com uma outra visão, e essa visão é realmente muito, muito mais... Doutora Patrícia, essa questão que a Laodiceia falou, né, que a senhora tinha mencionado a educação, eu queria só fazer uma ponderação assim, da sua opinião, que eu nunca te perguntei. A educação, ela poderia ser trabalhada, como o Simara falou, com os jovens, ou também capacitar as professoras da rede municipal?
Eu acho que a gente tem que caminhar em duas frentes. Olha, primeiro, trazendo para o corpo de professores o conhecimento sobre violência, sobre Lei Maria da Penha, sobre, né, e é muito interessante porque essa lei federal que eu mencionei, ela fala de criar a Semana de Combate à Violência Doméstica e de incluir no currículo temas relacionados à violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente. Então, isso tudo é muito rico, porque a gente tem que pensar. Então, acho que tem que trabalhar dos dois lados, sabe, desembargadora? Tanto do lado do corpo docente quanto do corpo docente, e a gente pensar assim, ainda mais numa realidade assim consciente, né? Como a gente está vendo iniciativas tão positivas, trazer a educação para caminhar e para debater é muito importante, e a gente tem que começar a olhar, sabe, para isso, para esse lado, porque é a nossa esperança. Eu gosto muito, acho que eu já mostrei, desembargadora, para você um vídeo que a rede de Governador Valadares fez com as crianças. Que pecado, então vou te mandar. A rede de Governador Valadares fez um trabalho muito bacana com as crianças do Ensino Fundamental 2, crianças de 9, 10, 11. É uma graça, porque assim, eles fizeram na escola pequenas... Será que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Pequenas... Então, assim, o menino vai e pergunta. Aí a promotora responde, a polícia responde, e aí ele vai, sabe, nos lugares da cidade. É bem interessante, é bem lúdico e interessante. Então, começa desde cedo, conversando e falando sobre isso. A senhora se disporia, doutora Patrícia, a ajudar Machado, né, a capacitar professores municipais? Quem sabe a vereadora Laodiceia poderia nos ajudar com o prefeito a reunir um grupo de professoras municipais, porque estadual está ligado a outra área. Mas doutora Ana Paula, pode eu tenho todo o prazer, a gente pode... Mas aí a gente pode usar a plataforma da Cultivar. E aí, a doutora Patrícia, voltaria se o professor Roberto achar conveniente, o professor Alexandre? Todo mundo pode participar, mas voltaria com professoras da rede municipal. Estou à inteira disposição, podemos construir... Sabe? Pensei nisso agora. Podemos construir algo que não seja só eu a falar, a gente pode falar junto, a gente pode trazer uma vivência daí, que eu acho que é bem interessante. Não, a nossa secretária municipal de educação é muito atuante, mas eu não sei se ela já teve essa ideia de fazer essa capacitação das professoras para esse alerta, inclusive para elas perceberem, através dos alunos, algum traço de comportamento que possa revelar uma violência em casa. Nossa, e a escola é um espaço muito... Eu fui promotora de justiça numa mesma cidade, 16 anos, eu ia em todas as escolas, e eu fazia um trabalho muito relacionado também à criança e ao adolescente, porque a escola é um espaço em que a professora percebe o aluno, consegue sentir que ele está num contexto de violência e aí ajudar. Isso é um papel muito, muito importante e eu estou à inteira disposição. Estou vendo Doutora que Patrícia. o Roberto levantou a mão. O professor Roberto também levantou a mão, né? Pode falar, professor. Eu gostaria de fazer uma intervenção. Primeiro, assim, estou encantado aí com a fala da doutora Patrícia, pela clareza e pelo seu comprometimento. Realmente está na sua vida essa história. Eu acho que eu gostaria de tocar um pouco sobre essa questão da educação nas escolas, e avançou a discussão. Eu acho que realmente a doutora Patrícia sinalizou. Não basta nós criarmos uma lei ou obrigar a colocar no currículo. É tipo aquela discussão que nós tínhamos na década de 90, de trazer a temática do meio ambiente para a escola. Então, vamos criar uma disciplina de ecologia. Se o professor, se a escola, quando eu falo escola, não é só o professor, não. A comunidade escolar não perceber a relevância desse tema. Porque aí fica aquela história, aquele ditado histórico, lei para inglês ver. E olha que interessante que nós estamos, a experiência, e aí essa proposta da doutora Ana Paula vem ao encontro dessa reflexão. Ontem nós tivemos um encontro com representantes de todas as escolas do município.
estavam presentes a rede municipal, a rede estadual e a rede federal. E nós fizemos um debate sobre o tema da campanha da fraternidade, que é educação e fraternidade. E foi discutida a questão da violência, e teve um momento da reflexão. Então, assim, eu acho que o campo está fértil para que o programa, aí a sugestão aí para toda a equipe da Cultivar, que o programa de promoção e defesa da mulher, juntamente com o mandato da vereadora Laodiceia, puxe essa discussão em Machado e que realize esse evento com a presença da doutora Patrícia e da doutora Ana Paula. Seria um grande debate com representantes de todas as escolas. E aí, nesse debate, iria surgir a proposta de incluir no currículo das escolas, a partir desse debate, surge então a proposta de incluir no currículo das escolas a semana da discussão do combate à violência contra a mulher. Então, acho que chamar a sociedade para um grande debate. Se nós temos a disponibilidade da doutora Patrícia, que realmente encantou a todos, a presença da doutora Ana Paula, que nos dá um respaldo extraordinário. E aí eu gostaria de chamar a atenção, eu vou concluir a minha fala, a fase que nós estamos entrando nesse programa das mulheres. Ou seja, nós começamos as primeiras lives, doutora Ana Paula, a gente ficava assim, incomodado, eu e o Alexandre, ficar falando. Agora, o programa das mulheres teve um caráter agora de organização das mulheres. Elas assumiram o programa. E nós estamos aqui agora para apoiar a realização. Olha que belíssima condução ainda das meninas. Então, assim, eu acho que o programa está atingindo o objetivo, doutora Ana Paula. Ou seja, nós temos que diminuir para que as mulheres, não diminuir assim no sentido, diminuir não, o movimento, esse programa, para que elas ocupem o espaço que é delas, conquistem esse espaço. Perfeito. É uma emancipação, né, emocional, é uma emancipação, né, num ganho de autoestima, e é o que foi dito assim no começo, é muito gratificante nesse 1 ano e meio ver isso acontecer. Muito bom. E é um empoderamento na prática, não é isso? Quando vocês dão voz às mulheres, não é? E permitem que elas caminhem juntas, a gente aqui não está fomentando briga, discórdia, não é? Não. A gente quer que caminhe, e o ideal é que a gente entenda que igualdade de direitos também tem que ser igualdade de oportunidades, não é isso? E isso é muito importante e é desafiador, né? A gente fala, né, desembargadora Ana Paula, na minha instituição, na instituição da desembargadora, é muito complexo ser mulher e ocupar espaços de poder, mas a gente tem que batalhar por eles, e é muito legal ver esse caminho de vocês aí rumo a essa visão, não é? De dar voz, de propor reflexões, não é? É isso que vai mudar. Estou impressionada com a maturidade do grupo, né, com o crescimento. A equipe da Cultivar está de parabéns. As mulheres que toparam esse desafio estão de parabéns. Né? Não tem um milagre, tem uma mudança de visão que dá uma mudança de postura e que a gente se fortalece, tanto para se defender, se posicionar, quanto para sinalizar para outras. Então, isso que eu acho que é a beleza, né, doutora Patrícia? Eu acho. Vamos abrir aí oportunidade para quem quiser fazer perguntas, abrir mais debates. Por favor, se apresentar seu nome, a instituição que pertence. Queria convidar a doutora Gisela, que é também a nossa apoiadora aí, né, no Grupo Cultivar, para poder dar a sua palavra para nós. Boa noite, gente, mais uma vez. Doutora Patrícia, que clareza, que lindo esse encontro, estou muito grata com isso. Desembargadora Ana Paula, que prazer revê-la. E mulheres, estou orgulhosa de vocês. Que delícia fazer parte desse programa. Muito obrigada. É isso que eu tenho para falar. Muito obrigada. Um beijo. A enfermeira Priscila também quer falar com a gente, dá seu oizinho aí para nós. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Patrícia, doutora Ana Paula, um prazer, né,
Eu sou uma carinha nova no grupo, há pouco tempo que eu entrei como enfermeira, né? Para mim é um prazer estar fazendo parte desse grupo, porque hoje a gente vê a força que a mulher tem, né? A gente, na área da saúde, a gente vê a necessidade que as mulheres têm, né? De serem fortes, empoderadas, né? De ter sua autonomia. Até a Patrícia estava falando aí a respeito, né, dessa coisa de família. Eu, como se diz, eu aqui com meu marido, a gente tem isso. Não pega meu telefone para ver, não questiona nada, não tem hora, né? Não se importa. Então, assim, eu não sofro dessa violência, né, mental, no caso. Mas muitas sofrem, que é assim que começa, né? E a gente vê, né? Eu falo que a gente trabalha na área da saúde, a gente vê. Às vezes a pessoa fala para você assim, hoje aparece ali, né, uma coisa que o marido falou, outro dia aparece com um machucado, bateu no armário, eu tropecei e bati aqui, e é assim que a gente vai. Então, assim, a gente que tem uma visão mais clínica, né, a gente vê que não é assim, às vezes a pessoa não chega para se abrir, né, e essa importância, o grupo do Cultivar, né, com as mulheres, está fazendo esse papel muito importante para elas, porque muitas, né, se calam diante dessa situação, né? E a gente está tentando reverter e melhorar esse quadro, né? Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue reverter e melhorar, né? Então, fico muito feliz, é um projeto muito gratificante, agradeço estar fazendo parte, né? De ter mulheres fortes e que empoderam outras mulheres também. Eu estou bem feliz de estar fazendo parte, certo? Isso mesmo, né, Priscila? Saúde tem um papel importantíssimo, não é? Por quê? Porque a mulher chega, né? Eu tenho milhões de situações, né, que a saúde foi a porta de entrada e em que se percebeu, por exemplo, quando a mulher ia ser atendida, o homem não saía do lado dela. Não permitia Sim. que ela fosse consultada. Um indício claro, né? No programa de saúde da família, quando a agente comunitária não pode entrar na casa, quando ela é proibida. E na grande maioria das vezes, essa proibição está altamente ligada à violência. Sim. Acontece violência dentro da casa e a mulher não tem voz. Então, e às vezes com os filhos, né, doutora Patrícia? Sem Porque dúvida. Nós temos aqui em Belo Horizonte um alto índice. É uma capital, nós temos uma vara especializada e o índice de violências sexuais praticadas por parentes homens contra meninas dentro de casa é muito alto. Muito triste. Olha só, doutora Patrícia, a senhora acha conveniente? Nós temos esse cartaz, a doutora Patrícia participe, eu também. É um projeto Justiça em Rede contra a Violência Doméstica. E aqui tem os meios de ajuda. Eu acho que o 190, o 180, o QR Code. Se colocar o celular, já vai para um... Eu mandei isso aqui para o Fórum de Machado. O tribunal mandou. Podia tentar, a vereadora Laodiceia, conseguir. Se não tiver lá, pode pedir para o professor Roberto, que eu vou mandar imprimir mais. É um papel simples, A4. Mas eu acho que podia pôr imposto de saúde... Podia pôr na delegacia, né? A delegacia ficou de colocar, mas se colocar no fórum, já vai colocar. Colocar imposto de saúde aonde mais vocês acharem. Hospital, pedir escola, licença, né? Escola, posto de saúde, CREAS, CRAS. Sabe por quê? Aqui chama atenção para o fato de uma forma educada. E todas as instituições do governo que apoiam. Então, já foi para o fórum, tá, vereadora? Pergunta lá para alguém da secretaria se chegou, e aí pergunta se o juiz pode pedir mais, oficia para o tribunal. Se for difícil para eles, eu consigo aqui e mando para o professor. Aí o professor Roberto distribui para nós aí, para vocês. Eu acho que é um alerta, né, doutora Patrícia? A senhora concorda? Eu acho que é um bom... tem tudo aqui, olha os dados. Polícia, pelo menos chama atenção, né? Eu acho. Eu não sei se na realidade de vocês, não é, denunciar é algo difícil. A gente tinha comentado, né, professor Roberto, a questão da Polícia Civil, que a gente não vai conseguir, essa é uma realidade bem verdadeira, né? Eu não vou conseguir ter delegacia especializada no estado todo,
mas a gente pensa assim, se pelo menos tivesse uma sala... Mas o delegado, o doutor Juliano, ele é acessível. Mas aqui, não vou eu falar, mas é homem, né? É difícil. Não, mas ele é acessível, Mas eu brinco, né? Mas eu digo assim, a gente pensa uma sala de acolhimento para as mulheres. Doutora Patrícia, vamos fazer uma vistoria em Machado? Vamos? Vamos para Machado, vamos fazer uma vistoria. A doutora Patrícia dá força para mim, porque ela manda prender, eu não mando soltar, pronto. Pronto, está resolvido. A gente tem muita história. Ana Paula, você não tem jeito de ser não, Ana Paula. Pessoal, gente, desculpa, a Ana brincadeira. Me pediu a palavra. Pode falar, Ana. Ana. Não, sou eu? A Ana Coach. Não, Ana não Coach. Valéria, era para pregar na escola. Oi. Valéria. Cartaz, né? Você deu sugestão de pregar na escola. Aí, esse cartaz. Uma boa também, né? Isso mesmo. Mas ela falou. Isso. Eu acho, mas é porque eu doutora assim, Patrícia, para começar, é bom esse cartaz, então, a senhora acha? Eu acho que fico pensando assim, se é fácil para as mulheres serem atendidas na realidade daí. Isso é que eu não sei se o atendimento... A gente está fazendo diagnóstico ainda, não tem. O juiz não montou a rede ainda, não. Eu acho que ainda vai ter um pouco de dificuldade aqui em Machado, assim, no meu ver, assim, não tem muito contato da parte jurídica, né, nessa parte, assim, né, mas a gente vê, assim, um pouco que a gente observa, acho que ainda falta um pouco ainda para ter essa implementação. E, às vezes, as mulheres mesmo sentem essa longe, vamos dizer, um espaço distância, longe, né, Priscila? A distância para chegar, né, às vezes elas vão chegar até igual assim, a cultivar agora que eles deram espaço, eles chegam até o psicólogo, ou chega até o posto de saúde, igual vocês falaram, né, que a gente falou, chega até uma enfermeira, uma técnica, e vai começando aos pouquinhos, porque é muito difícil uma mulher que está sofrendo algum tipo de abuso, ela se abrir no primeiro momento. Então, ela vai para cima da gente com aquele olhar, tipo, eu quero te falar, mas eu não consigo te contar, eu vou... E aí você vai encaminhando, vai conversando daqui, dali, vai entrando, e aí você consegue dar abertura para te contar, né? Eu falo isso que eu trabalho num lar aqui, no Lar São Vicente Paulo, como enfermeira, e assim, a gente vê das próprias cuidadoras da gente. Então, assim, eu tenho um problema que algumas têm família em casa. Então, você vê que no primeiro momento elas vêm, não te contam, e aí você vai indo até a hora que elas conseguem ter abertura de te contar. Entendeu? Aí elas te dão, a hora que elas confiam em você, você ganha a confiança delas, elas te contam. Aí elas abrem, como se diz, né, a vida delas e contam, eu tô passando por isso. Mas eu venho ligar que eu vou... Ô, gente, essa live foi gostosa, hein? Porque é isso, né? É uma roda de conversa, né? É um crescimento. Sim, nós já estamos encaminhando. Quem vai encerrando, Valéria? O Val vai passar para nós agora um vídeo de encerramento, né? E depois a gente faz as considerações finais. Vamos lá, Val. Antes do Val colocar o vídeo, eu gostaria de falar rapidinho. O ano passado eu fiz uma sugestão para colocação da Delegacia da Mulher Machado, e os ofícios que eu enviei para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, pedindo um quantitativo de casos de denúncias de violência contra a mulher, e em Machado são pouquíssimas denúncias registradas. Então, a resposta que eu obtive do doutor Juliano foi essa: Machado não tem número de ocorrência suficiente para abrir uma delegacia especializada, né, no atendimento da mulher. E Laodiceia, essa é uma política pública muito deficitária. E a gente sabe, de fato, que os lugares menores têm menos serviços especializados, mas isso não quer dizer que a gente não possa pensar em construir na delegacia que existe um espaço para o melhor acolhimento. Entende? É claro que eu não imagino que sou eu de questionar a competência e a habilidade do delegado, de jeito nenhum. Mas a gente sabe que pela natureza desse tipo de violência, se conseguir... Porque o delegado também não tem tanta estrutura assim, mas se a gente conseguir uma sala ou um espaço dentro da delegacia ou acoplado, de forma em que as mulheres fossem melhor acolhidas e encaminhadas, isso é um avanço. Eu tinha falado, né, com o professor
Roberto, sobre isso. Seria um passo positivo para... porque, assim, é aquilo que eu falei, né, Laodiceia? Eles medem, nós medimos a violência por aquela mulher que vai e faz o boletim de ocorrência. Então, assim, esse é um número pequeno, mas não quer dizer que não exista violência, porque se tem subnotificação, não é isso? Se 45% das mulheres não fazem nada, não denunciam, então, assim, é claro que a gente mede por um número, mas esse número é sempre relativo. A gente nem cobra, né, doutora Patrícia, porque as mulheres não denunciam por receio, porque não querem acabar com a família, muitas porque dependem da comida, né, que ele coloca em casa. Então, são vários detalhes. Eu penso assim, vamos pensar no positivo, vamos levar informação, e aí a gente vai suavemente, né? Eu gostei da ideia da escola, do cartaz. Você pode, por favor, Laodiceia, levantar para mim mais ou menos o número? Eu consigo o número de cartazes, vamos supor, 100 para Machado, daria 100 para Machado e... porque é tudo difícil. Eu quero em Paraguaçu, que Paraguaçu tem muita violência. Eu tenho que conversar com a juíza lá também, doutora Patrícia, que eu não conversei ainda. 100 cartazes em Machado seria suficiente, Ana Paula. Tá. E aí, Machado, Douradinho. Tá. Doutora Patrícia, vamos tentar fazer uma reunião, eu e a senhora, com a juíza de Poço Fundo e com a juíza de Paraguaçu, separado? Eu peço para a Sandra marcar. À vontade, estou à disposição. Eu acho que a gente poderia, a doutora Cibele, ela já conversou com a juíza de Poço Fundo, e eu já pedi para a doutora Cibele ver se me ajuda a ser tutora aí da rede de Machado. Vamos ver. Sim, tem problema nenhum. A gente vai Agora a senhora virou madrinha. Todo mundo vai Imagina, querer. É uma alegria estar aqui com vocês. Todo mundo vai querer ser a doutora Patrícia junto agora. E pode contar comigo. Eu acho que a experiência de vocês no meio rural, esse trabalho é um trabalho maravilhoso. A gente estender ele aqui, eu sonhando para outros lados. Mas o pessoal vai estar tentando levar para o norte de Minas. Está tentando. É uma realidade que não está tão longe, está bem próxima, né? E isso é incrível mesmo. Está sendo maravilhoso esse momento. Que pena, né? Que nós não podemos ficar a noite toda, porque senão ficaríamos aqui, né? Tomando um chazinho e no conforto da nossa casa, né? Mas temos também alguns outros compromissos, né? O Val, então, vai dar continuidade aí com o vídeo para fazer as considerações finais. Muito obrigada. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Quando o Samago chegar, chama de outro seu braço. Pega teu baralho, teu galpão de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase lhe ofereço um cafezinho, você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e ficar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga qualquer vez se você se aventurar. Eu só fico cachorro e apontando pra você. Eu grito, eu quero ver você pular, você correr na frente de mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Quando tua mãe ligar, eu capricho no escolar. Digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita a perigame rapidinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, cheio de unha suja, debaixo de mim, pra cima de moaja, né, mané? Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão. Maravilha de noite. Antes de encerrar, só um minutinho, sei que já está passando a hora, mas a doutora Patrícia me referiu a mim e eu não pude responder por causa dos debates aí. Graças a Deus, em casa também a gente tem uma convivência sadia. Sim, agora já tem 2 meninas adolescentes, né? Mas sim, na época de colheita, que eu estou ajudando, assim, ele auxilia, assim, no serviço de casa, me ajuda. E o meu menino, de 12 anos, ele ajuda minhas meninas, ele arruma a cama dele, ele limpa a casa, então a gente vai ter essa cultura, né, que todos têm que estar ajudando um outro aí nas atividades de casa. E isso agora... mesmo, Rose. E só para dizer para a Ocimara, hein, Ocimara, botei o link no chat do material da ONU sobre educação, para ver o que você acha, para te inspirar no seu trabalho com seus alunos. Ok, obrigada, eu vou consultar, com certeza. Pessoal, vamos encerrar, né? Porque o horário já se estendeu bastante, o assunto muito bom, debate excelente, enriquecedor. Daqui nasceu várias diretrizes aí de políticas públicas para nós essa noite. Isso é uma coisa muito importante. Para mim, que estou na carreira política, só gratidão com tudo isso. E quero agradecer a todos os participantes que estiveram conosco essa noite. Doutora Patrícia, foi um prazer muito grande conhecê-la. Doutora Ana Paula, que eu já conheço. Estou me sentindo familiarizada com ela já. E que, né, vamos encerrar. A luta contra a violência doméstica, contra a violência à mulher, é uma luta de todos e de todas. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, doutora Patrícia, doutora Ana Paula, meninas. Foi muito gratificante essa reunião, viu? Palavras sábias que deu para nós entender, né? Como eu entender. E fico muito grata por essa reunião de hoje. Deus abençoe vocês todos. Amém. Amém. Boa noite, meninas. Boa noite. Um abraço. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite, meninas. Parabéns. Boa noite. Doutora Patrícia, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Um beijo, viu, gente? Boa noite. Podem contar comigo, viu? Vamos caminhar. A retribuição Deus lhe pague. Um beijo.